Eu quero começar contando para vocês uma história. Eu não sei se você conhece essa criança aqui. Não sei se você já viu essa imagem e possivelmente, talvez, reconheça ou não. Mas eu vou resumir bem rapidamente alguns acontecimentos na vida dessa criança. Ele nasceu em 1809 em Kentucky, nos Estados Unidos. Em 1816, aos 7 anos, foi obrigado a deixar a sua casa todos os dias para trabalhar por conta da sua família ter sido expulsa das terras que ela tinha ali, por conta de um problema com o governo. Em 1818, com 10 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. Em 1828, já aos 20 anos de idade, ele perdeu a sua irmã. Em 1831, ele abriu o seu primeiro negócio e faliu. Em 1832, agora aos 24 anos, ele candidatou-se às eleições legislativas e perdeu. Em 1833, pegou dinheiro emprestado, abriu um novo negócio e adivinha o que aconteceu? Faliu novamente. 1835, ele conheceu uma mulher maravilhosa, diga aleluia. Amém. Ele conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, eles ficaram noivos, uma história de amor linda, e adivinha o que aconteceu? Ela morreu. Em 1836, aos 28 anos, não amaldiçoou não, aos 28 anos, ele entrou em um período sombrio da sua vida, tantos acontecimentos ruins, tantas mudanças catastróficas, e ele entrou num período de depressão profunda, 6 meses de cama por conta de depressão, 6 meses consecutivos. E nesse mesmo ano ele conseguiu se levantar, 1836, e ele concorre novamente a eleições, e adivinha o que aconteceu? Perdeu. 1842, aos 34 anos, ele conheceu a mulher com quem terminaria sua vida, e agora sim, tiveram 4 filhos lindos, maravilhosos, mas 3 deles morreram. 1843, ele se candidatou ao Congresso nos Estados Unidos e perdeu. 1845, ele se candidatou ao Congresso novamente, aqui, adivinha o que aconteceu? Perdeu. 1854, ele concorreu ao Senado, e adivinha? Perdeu também. Em 1856, agora com 46 anos de idade, ele concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos e não teve mais do que 100 votos. No ano de 58, ele voltou a concorrer ao Senado. E adivinha o que aconteceu? Perdeu. Mas, em 1860, aos 50 anos, Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele cumpre 2 dos mandatos mais impactantes e até hoje, na história do governo norte-americano, ele é conhecido como um dos melhores presidentes desses 2 mandatos. Eu não sei se você percebeu, mas quando nós olhamos para a vida de Abraham Lincoln, bem como de outros personagens da história, é possível identificar e se inspirar com a garra que eles tiveram. Imagina quanta resiliência, quanta paciência, perder filhos, perder tudo que ele colocava à mão parecia não dar certo, enfrentar uma depressão de maneira que o colocasse na cama. Mas a resiliência, a perseverança, a paciência dele nos inspira. E nós estamos em uma série de mensagens chamada Governo e Domínio. E dentro dessa série os nossos pastores já nos ensinaram aqui sobre prosperidade, já nos ensinaram a respeito de como exercer o domínio, o perdão foi ensinado aqui na semana passada dentro dessa mesma série. E a verdade é que Deus nos criou para exercer domínio sobre a natureza, sobre a circunstância, para não ser refém de nada. Mas dentro dessa série, é extremamente importante a gente entender que exercer governo e domínio, como Deus nos chamou para exercer, vai exigir de nós todas essas coisas que nós acabamos de ver nesse exemplo. Perseverança, paciência, resiliência. Nós teremos que aprender a lidar, muitas vezes, com as constantes mudanças. A verdade é que para obter todas essas coisas, nós precisamos aprender a lidar. Por isso que o título da mensagem que eu quero falar com você hoje é Diante de Grandes Mudanças. Você pode dizer isso comigo? Diante de grandes mudanças. Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, na versão que você mais preferir, aí a versão que você mais se identificar, ou acompanhe conosco na projeção. Quero ler o texto bíblico de Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim o texto: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você
andar. Amém? Algo importante que eu quero que você entenda sobre essa palavra e sobre todos os textos históricos da Bíblia, da palavra de Deus. Quando nós temos a história contando a relação de Deus com determinada pessoa, a relação de Deus com determinado homem, no caso em especial de Josué e muitos outros casos, a verdade é que Deus está representando a figura de Cristo ali em nossas vidas, e Josué, enquanto homem, nos representa. Por que é importante você entender isso? Porque quando Deus disse para Josué, seja forte e corajoso, e você lê isso na Bíblia, Ele está dizendo para você, seja forte e corajoso. Quando você vê Deus dizendo para Josué, olha, não se apavore, não desanime, Ele está dizendo para você, não desanime. E eu já quero lançar essa palavra sobre você. Deus está falando com você hoje. Seja forte e corajoso. E não se deixe vencer pelo desânimo. Toda vez que você lê algo no imperativo na Bíblia, quando Deus está falando com um homem, entenda que Ele, naquela condição, nos representa enquanto homens, enquanto pecadores, mas que estamos buscando a vida com Deus. E perceba que a história de Josué gira em torno de grandes mudanças, ocorridas em um curto espaço de tempo. Agora, deixa eu pontuar algo para você. Eu não sei se você já leu o Antigo Testamento, ou mesmo a história de Josué, que de certa forma está sendo o sucessor ali de Moisés, que é o grande profeta, que liberta inclusive o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Mas a verdade é que Josué, a vida dele, por conta desse processo de libertação dele próprio, da sua família e de todo o seu povo, ele está vivendo constantes mudanças. Eu não sei se você consegue linkar e fazer uma semelhança com a vida de Abraham Lincoln, mas a verdade é que o tempo todo a vida de Josué está mudando, e nós vamos ver isso aqui. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes. Quem aqui gostaria de ouvir realmente a voz de Deus e a direção de Deus para a sua vida? Levante a mão. Quem gostaria? Todos nós, não é verdade? Dificilmente alguém não gostaria. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, e não precisa levantar a mão, não se preocupe em responder. Mas quem não gostaria de ter essa mesma direção de Deus quando grandes mudanças e inesperadas mudanças acontecem? Quem não gostaria de ter a direção de Deus quando a gente para numa bifurcação e a mudança promovida sobre as nossas vidas nos coloca numa situação onde a gente não sabe exatamente o que fazer? E talvez a questão, não sendo muito objetiva, por isso que eu falei para você não erguer a mão, talvez ela não seja tão objetiva, mas a verdade é que alguns de nós hoje estamos aqui ou no presencial, ou você que está nos assistindo online, fique à vontade para se comunicar conosco, caso seja o seu desejo. Algumas das pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão passando nesse momento uma situação de extrema transformação e de grandes mudanças na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, talvez esse não seja o seu caso, mas uma coisa é certa, boas ou ruins, todos nós passaremos por grandes mudanças nas nossas vidas. A história de Josué, que era o discípulo, ou seja, o aluno, o seguidor, o amigo mais próximo de Moisés, esse é Josué, e a história dele tem tudo a ver com o tema que Deus nos separou para hoje. Josué, na época descrita no texto, ele estava vivendo constantes e grandes mudanças na vida dele. Afinal, desde que Deus levantou Moisés para libertar o povo, tudo na vida do povo de Deus, incluindo Josué e a sua família, passava por constantes transformações. E aqui já fica uma dica para nós: se você quer andar com Deus, saiba que a sua vida, a partir do momento que você começa a andar com Deus, ela vai passar por constantes transformações. Amém? Isso é uma regra para nós. Agora, Deus havia libertado o seu povo da escravidão lá no Egito, como eu já disse. Eles saíram de uma terra em direção a outra muito distante, extremamente diferente, tendo passado inclusive muitos anos no meio do deserto, tendo passado ali anos pelo meio do caminho, por diversas circunstâncias, e nós conhecemos o texto. Isso fez com que o povo tivesse que lidar com uma mudança, por exemplo, geográfica, porque eles saíram geograficamente de um lugar e foram para outro muito distantes, com um recurso muito escasso, não era como viajar hoje, mas era uma mudança territorial, uma mudança cultural, porque de fato era uma viagem transcultural. Ele estava saindo da nação do Egito para Canaã, que ficava lá em Jerusalém, onde nós conhecemos como Jerusalém hoje, uma viagem extremamente longa, mas havia uma mudança inclusive sentimental, porque imagina o quanto isso afetou o humor do povo.
e principalmente o humor da liderança desse povo que nesse momento está com Josué. Isso afetou eles fisiologicamente, isso afetou politicamente, socioeconômico, e isso foi transformado também, e claro, afetou a vida deles espiritualmente, porque quando eles chegaram naquela terra, a ordenança de culto, os rituais de culto e adorações a Deus eram diferentes dos deles, eles tiveram que lidar com aquela diferença, enfrentar aquilo, e as mudanças foram ainda mais trágicas e agravadas. Por quê? Porque o líder, o grande líder, aquele com quem Deus falava e que era um amigo pessoal de Josué, acabara de morrer. Então imagina o tanto de mudanças que ele, sua família e todo esse povo está passando, mas ele, na sua liderança em especial, sentindo isso na pele. E é nesse cenário de grandes e surpreendentes mudanças que Deus ensina a Josué a como vencer. E eu de verdade, eu não sei qual a sua situação, a sua circunstância aqui hoje, qual as circunstâncias da sua vida, o que te cerca, o que está acontecendo, mas eu sei que algumas pessoas entraram por essas portas extremamente abalados com repentinas e grandes mudanças. Eu quero só dar alguns exemplos para você. Olha só, talvez você esteja passando por grandes mudanças porque se apaixonou por alguém, vocês se relacionaram, estavam fazendo planos, você se encheu de expectativa e de repente não deu em nada. E aí tudo muda, os planos mudaram. Ou talvez você tinha um relacionamento já duradouro, casamento, de aliança no dedo, de papel passado, como dizem. E aí aquela pessoa de alguma maneira te abandonou, te traiu. E aí a sua vida muda drasticamente, porque você se vê numa situação que você tem que sair de casa, ou ele ou ela tem que sair. E aí você tem que trabalhar a guarda dos filhos, a divisão das finanças, e tudo na sua vida que parecia estar teoricamente em ordem, de repente muda. Grandes mudanças. Ou talvez você passou por uma grande mudança quando uma gravidez não planejada aconteceu. Todos os seus planos precisaram, a partir dali, ser readaptados. Encare você isso como uma boa coisa ou não, mas a verdade é que muda tudo. É possível também que para algumas pessoas as mudanças nada tenham a ver com relacionamento. Mas talvez você tenha perdido recentemente o seu emprego, e agora você tem que reduzir o seu custo de vida, refazer o orçamento familiar e tudo muda. Grandes mudanças. Ou quem sabe, você está aqui hoje e você confiou todo o seu dinheiro, seus recursos, seus dons, seu tempo, seus talentos em uma empresa, e essa empresa faliu. As mudanças na vida de alguns de nós aqui talvez também tenha acontecido pelo fato de nós termos confiado a pessoas próximas os nossos negócios. E de repente você descobre que as pessoas ou a pessoa em quem você confiou, ela não era tão leal assim. Ou ela não era tão capacitada quanto parecia. E aí você se sente perdido. Para onde eu vou, o que eu faço? E o que dizer das pessoas que acreditavam ter ouvido a voz de Deus e mergulharam no ministério, numa igreja, num chamado, e eles falaram: agora vai, agora eu exerço a minha fé, agora eu vou colocar todos os meus dons para fora e eu vou adorar e servir a Deus nesse ministério. E de repente você descobre que o teu chamado não era ali, você não foi chamado para aquilo, e já não sabe qual direção tomar. Outros vivem um momento de grandes mudanças porque tinham uma saúde de ferro, mas de repente descobriram uma doença, talvez uma doença autoimune, ou passaram até mesmo por um grave acidente, e aí toda a dinâmica da sua vida e da vida da sua família é transformada, é mudada, e você se vê diante de grandes e repentinas, inesperadas mudanças. E assim, como no caso de Josué, talvez a mudança na sua vida tenha acontecido de maneira drástica, por conta de um luto, porque você perdeu repentinamente alguém que você amava demais, e que você não esperava ficar sem a presença daquela pessoa, sem a dinâmica da vida daquela pessoa na sua vida e na sua família naquele momento. E há tantos outros exemplos. Eu poderia ficar falando aqui de pessoas que casaram, que separaram, de gente que estava trabalhando e não está mais, de pessoas que tinham saúde e não tem mais, de pessoas que tinham ministério e não tem mais, ou que não tinham e passaram a ter e agora tem mudança por conta disso. Nós poderíamos exemplificar tantas coisas, mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a grandes mudanças. E se nós não tivermos a direção de Deus,
para vencer em cada uma das situações, como foi o caso de Abraham Lincoln. Quantas coisas ele teve que enfrentar, quantas mudanças ele teve que encarar. Como foi o caso de Josué, quanta coisa ele teve que readaptar na sua vida, quanta coragem ele precisou adquirir, quanta coisa ele precisou mudar dentro de si para refletir isso ao povo. Por isso eu quero olhar rapidamente para alguns princípios que a palavra de Deus nos dá, utilizando aí a história de Josué, mas são princípios para nós vencermos diante de grandes mudanças. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: diante de grandes mudanças, ouça a Deus. Eu não sei se você conhece bem o texto, mas a Bíblia vai dizer que logo após a morte de Moisés, a primeira coisa que Josué faz é ouvir o que Deus está dizendo. A Bíblia diz: e disse Deus, e a história começa a partir daí. Então talvez a maior deficiência do ser humano atualmente não seja uma limitação física, mas a sua incapacidade de ouvir o Criador, a sua incapacidade de ouvir aquele que mais o ama. E a primeira coisa que Josué faz e nos dá exemplo para isso é: ouça a Deus. Aconteceu algo repentino, a minha vida passou por uma mudança inesperada, ou talvez até esperada, mas que tomou um rumo diferente do que eu estava esperando. Primeira coisa, ouça a Deus. Mas como ouvir a Deus? Vamos para uma parte prática. Como é que eu ouço a Deus, pastor? Eu vou dar rápidas dicas ali para você ouvir a Deus. Primeira delas e mais importante delas, aquela que baseia todas as outras. Primeira coisa, leia e estude a Bíblia. Leia e estude a Bíblia. Gente, a palavra de Deus, eu costumo ensinar isso, quem fez ou já está fazendo o curso Origem, fazer um merchan aqui, vai abrir novas inscrições em janeiro, faça a sua inscrição. E quem já fez sabe que eu falo isso o tempo todo. A palavra de Deus, a Bíblia é um livro, o caráter de ação de um livro é leitura e estudo. Mas como é que a gente quer ouvir a Deus? Deus fala comigo. Você está rindo porque você já fez isso, né? Ou se não, abre lá e deixa lá, Salmo 23, em cima da geladeira, da televisão. E eu não estou dizendo que isso é errado, gente. Não tem nenhum problema você deixar aberto em Salmo lá. Tudo bem que vai encher de poeira, mas não tem nenhum problema. A questão é que é inútil. Se a Bíblia não for lida e estudada, você pode abrir em Salmo 23, Salmo 91, você pode abrir em tudo quanto é texto que as pessoas tornaram amuleto, mas se você não abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia e, sobretudo, praticar a Bíblia, a voz de Deus não estará ecoando sobre o seu coração. Amém? Outra forma seja, por exemplo, atento e sensível às pregações. Aí você vem na igreja e você acha que o ápice é a música que te arrepia, ou que o ápice é o momento do teatro, da dança, ou de qualquer outra coisa que aconteça na dinâmica do culto. E muitas vezes chega no momento da pregação, a gente vai para o hall do Ox Café conversar, ou vai trocar mensagem pelo celular. Mas uma das formas que Deus mais fala com a gente é por meio da palavra, quando ela está sendo pregada, quando ela está sendo exposta. Então, leia e estude a Bíblia, seja atento e sensível às pregações. Outra coisa, busque intimidade com o Espírito Santo em oração, vida de oração. Abre os seus ouvidos para aquilo que Deus está dizendo. Amém? Então, diante de grandes mudanças, tenha vida de oração para ouvir a Deus. E Deus pode falar com você também com sonhos, com outros tipos de experiências. E por falar em sonho, não vou contar não. Adoro fazer isso, no Origem eu faço muito. Vamos, se der tempo eu conto no final. Mas a verdade é que Deus fala conosco também através de sonhos. Então, diante de grandes mudanças, ouça o que Deus tem a dizer. Segunda coisa, diante de grandes mudanças, encare a realidade. Diante de grandes mudanças, encare a realidade. O verso 2 do texto que nós lemos, quando Deus fala com Josué a respeito do que aconteceu com Moisés e de toda a providência que ele vai ter que tomar a partir de então, ele é muito direto e ele começa dizendo o seguinte: Deus vai falar com Josué, o que ele fala? Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Moisés morreu. Essa foi a primeira mensagem de Deus para Josué. Por que ele foi direto? Porque diante de grandes mudanças ali ocorridas na vida de Josué e seu povo, Deus não trata ele como vítima. Nós temos aqui na nossa casa Oxygen, a gente fala muito sobre a cultura da autorresponsabilidade. O que é a cultura da autorresponsabilidade?
É a cultura que faz com que a gente entenda que Deus é soberano, mas eu não deixo de ser responsável. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, porque senão aí a gente vai tomando atitudes, fazendo escolhas erradas, aí quando dá tudo errado a gente fala, não, mas é porque Deus permitiu. Talvez não, isso é só resultado das escolhas que eu fiz na minha vida. Essa é a cultura da autorresponsabilidade. Você vê, quando Deus fala com Josué, Ele chamando Josué para a realidade. Encara a realidade, ele morreu, precisamos agir, precisamos fazer algo. Isso gera em nós maturidade, também abre caminhos para que os problemas eles sejam solucionados ao invés de ignorados. Por isso, diante de grandes mudanças, encare a realidade, não fique tentando fugir. Ou como diz o ditado, empurrando com a barriga, resolva. Eu não sei se você já percebeu, mas quantas vezes as pessoas têm problemas umas com as outras e elas simplesmente param de se olhar no olho. Ao invés de sentar, ter uma conversa, olho no olho, encarar a realidade do que está acontecendo, começa-se a evitar o cumprimento, começa-se a evitar, quando os olhos se cruzam, dá até aquele choque, né? E aquilo se torna uma situação ridícula para alguém que segue, para alguém que busca ao Senhor. Por isso, diante de grandes mudanças, encare a realidade. Amém? Ao dizer isso, o Senhor Deus, Ele, por exemplo, dá margem para que Josué, ele não procrastine, ele não fique deixando para depois o que tem que ser resolvido. Eu não sei se você percebeu, mas um ponto ali do verso, parte B do verso 2, vai dizer o seguinte: levanta-te, pois, quando? Agora, levanta-te agora e faça com que esse povo atravesse para a terra que eu prometi, que eu jurei a teus pais que eu iria lhe dar, mas é quando? É agora. De modo que, se diante de grandes mudanças na nossa vida, ou mesmo diante de grandes problemas e desafios que a gente esteja enfrentando, se nós ainda queremos ouvir a Deus, a mensagem dele para nós é: reaja agora, levante e comece a agir. Não fique esperando um sinal, não fique esperando acontecer, levante e reaja, faça o que tem que fazer. Amém? Então, diante de grandes mudanças, encare a realidade, e depois, obviamente, de ouvir a Deus. Mas terceiro ponto, diante de grandes mudanças, dê o primeiro passo. Diante de grandes mudanças, dê o primeiro passo. Verso 3 de Josué capítulo 1, é um momento que a gente, de certa maneira, até conhece o texto e às vezes transforma em jargão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado. Quem conhece esse texto? Boa parte das pessoas conhece esse texto. Então, todo lugar que pisar a planta do pé, eu darei a vocês. A questão, gente, quando você estuda, e eu fiz um estudo, inclusive junto com o nosso pastor, que, aliás, gostaria de agradecer a confiança do pastor Claudinei, a pastora Mariel, se eles têm nos dirigido aqui, não só nós pastores, mas a igreja de maneira a ser conduzidos mesmo pelo Espírito de Deus, e é uma liderança que nós amamos e que nós servimos em conjunto, e tem sido maravilhoso servir com ele e com os outros pastores. Se você puder aplaudir a vida dos nossos pastores, cada casal, são sensacionais, vocês não têm ideia de como eu tenho aprendido com eles. Mas a verdade é que quando você estuda etimologicamente, ó que palavra bonita, quando você estuda, o que é etimologia? É a raiz de uma palavra. Quando você estuda no hebraico essa frase, quando Deus diz o seguinte: olha, todo lugar que pisar a planta do seu pé darei a vocês, ela não está no passado. Melhor dizendo, ela não está no futuro, ela está no passado. Ele diz: eu dei a vocês. O termo hebraico lá está literal, é a terra que eu dei a vocês. Mas como assim, pastor? Como que eu vou pisar no futuro se Deus já deu no passado? O que eu aprendo com isso é que Deus havia dado, mas eles precisavam pisar a terra para receber. Então tem coisas que Deus já entregou para você, mas você não recebeu, porque ainda não deu o primeiro passo. Tem coisas que Deus já nos deu, mas a gente ficou parado. Nós não fizemos nada, não reagimos àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando, àquilo que Ele está chamando, mesmo diante de grandes mudanças. E a questão aqui, esse primeiro passo não é geográfico, ele é territorial, no sentido de que a transição de Egito, do povo de Israel que estava no Egito para Canaã, ela não é só uma transição, como eu disse, geográfica, física, é uma transição territorial, espiritual. E nessa transição, a cultura, a ambiência, tudo é mudado, outros sentimentos, uma espiritualidade totalmente incomum a eles. Ainda assim, Deus diz o seguinte: olha, o lugar que vocês pisarem o pé é o lugar que eu dei para vocês por herança.
Logo nós entendemos que se eu não pisar, não haverá herança. É por isso que nós precisamos dar o primeiro passo sem medo. Dê o primeiro passo sem medo. Ou seja, existem lugares e coisas que Deus já nos deu, mas que nós nunca vamos possuir. Por quê? Porque não damos um passo de fé. Quando Deus fala, olha, o lugar que a planta do pé de vocês pisar, eu já dei a vocês. Se Ele está falando comigo no futuro de pisem, vão lá e pisem, mas diz que já me deu no passado, o que Ele está exigindo de mim? Fé. Esse passo é um passo de fé. Se eu fico preso por medo de dar um passo, não faz sentido Deus colocar o chão. A gente não usa muito essa frase, dá o passo que Deus coloca o chão, só que a gente está ao contrário, né? A gente quer o chão para poder dar o passo. Mas esse primeiro passo é um passo de fé, é um passo que nós precisamos exercitar todo o nosso aprendizado em fé para poder exercitá-lo, para poder reagir diante de grandes mudanças. Deixa eu contar uma outra história para vocês, na verdade uma pesquisa que eu fiz a respeito de um experimento. Kurt Paul Richter foi um grande cientista, um professor da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. Em 1950, Paul, ele fez junto com a sua equipe ali, ele fez um experimento como parte ali de uma pesquisa com pequenos animais, 12 ratos. E nessa pesquisa, ele colocou esses 12 ratos, como você está vendo aí, em cubos cilíndricos com água. E essa pesquisa visava descobrir quanto tempo eles iriam nadar e lutar pela vida deles. Eu sei que é meio cruel, mas o resultado da pesquisa era importante. E aí, esses ratos ficavam nadando ali, até não conseguir mais se mover e se afogavam. Os 3 primeiros dos 12 ratos se afogaram em 2 minutos, aproximadamente. Os outros 9 ali se afogaram em uma média de 15 minutos. E esse experimento ele foi feito repetidas vezes, várias e várias vezes, com diversas espécies de ratos, e todos eles duravam exatamente o mesmo tempo, de 2 a 15 minutos no máximo, nadando, tentando sair dali, mergulhando, procurando saída, e eles ficavam lutando pelas próprias vidas durante, no máximo, 15 minutos até se afogarem. E aí eles realizaram esses experimentos muitas vezes, porém o Dr. Paul, ele resolveu adicionar um fator surpresa a essa experiência. E aí ele colocou novamente ratos ali no cilindro, e eles começaram a nadar, lutar pela vida. Quando eles estavam desfalecendo, quase perdendo sentido, quase não se movendo mais, Dr. Paul foi lá e arrancou os ratos de lá. E os ratos estavam a salvo. Por enquanto. Cruel Dr. Paul, né? Por enquanto. Só que aí ele tirou os ratos dali, os ratos ficaram a salvo, né? Eles deixaram os ratos se recuperarem, e depois eles retornaram os ratos de novo à água. Só que aí eles tiveram um resultado extremamente surpreendentemente diferente. Era uma coisa muito diferente do que tinha acontecido, porque os primeiros ratos nadaram de 2 a 15 minutos. Sabe quantos esses ratos que foram tirados, depois devolvidos à água, nadaram a partir da segunda fase da experiência? Por volta de 60 horas. Nós estamos falando de quase 3 dias, e teve um rato, você pode consultar essa pesquisa depois na internet, houve um rato que nadou por 81 horas. A pergunta é: qual a diferença entre os primeiros ratos da pesquisa que nadaram ali no máximo 2 a 15 minutos, e os outros que passaram dias lutando pela vida? É que esses ratos da segunda fase da pesquisa, quando eles foram tirados do cubo cilíndrico e ficaram bem, depois devolvidos, quando eles devolvidos, eles tinham uma ideia de que, como na primeira vez, alguma coisa ia acontecer e ia tirar eles dali. O que a pesquisa concluiu é que aqueles ratos aprenderam a ter esperança, eles aprenderam a ter fé, esperança de que algo melhor ia acontecer, e por isso continuaram lutando. E aquelas mesmas criaturas que acreditavam que podiam lutar pela sua própria vida por apenas 15 minutos ao máximo, passaram a lutar de 60 a 80 horas. Você sabe o que eu aprendo com isso? A conclusão é que, pensa comigo, se ratos, seres irracionais, seres pequenos, seres totalmente irracionais, conseguiram aprender a acreditar, e com esse aprendizado, mudaram totalmente a forma e a intensidade de lutar pela sua própria vida. Imagina o que é que nós não poderemos fazer quando nós aprendemos a acreditar. Quando nós aprendemos a dar o passo de fé.
quando a nossa fé for aumentada pelo fato de que nós sabemos que temos um Deus que pode e vai nos tirar de toda e qualquer situação, não importam as grandes mudanças que tenham vindo sobre a nossa vida. Amém? Por isso, o meu desejo é que você seja cheio de fé. E para exemplificar isso, na semana passada a nossa pastora querida trouxe aqui as tartaruguinhas na caixa, eu trouxe alguns ratos. Eu vou soltar aí no meio de vocês para fazer um experimento social. Tem gente começando a levantar. É brincadeira. Não tem rato aqui não. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos ver se vocês são inteligentes. O que é isso aqui? Não é qualquer energético. Isso aqui é um energético comprado no Ox Café. É outro nível de energético. Mas por que eu peguei isso aqui? A questão aqui não é o energético, é o recipiente, são as latas. Quando nós somos cheios de fé, eu aprendi isso com um pastor amigo meu, uma benção ele. Quando nós somos cheios de fé, gente, há uma diferença muito grande a respeito de como nós conseguimos lidar com a pressão das grandes mudanças na nossa vida. Então, eu tenho aqui, deixar aqui, fazer um pouco longe aqui, né? Vai que acontece um imprevisto. Eu tenho uma lata que está totalmente cheia, e eu vou exercer pressão sobre ela. Intercedam, irmãos, em nome de Jesus, um pouquinho mais à frente, por gentileza. Perceba que, embora eu não seja assim uma pessoa muito pesada, embora não seja muito grande, mas a proporção da pressão que o meu corpo exerce sobre o corpo dessa lata é vezes e vezes maior do que ela. Mas por conta dela estar cheia, ela consegue me suportar. Eu sei que você pensou que ia estourar, né? Não vai, pode dar um pulinho. Ela consegue suportar a pressão que essa mudança que o meu peso causou sobre ela exerce. Agora, se eu não estou cheio, se eu não me enchi de fé, a mesma pressão exercida sobre mim vai me colocar numa situação de ser esmagado por ela. De modo que estar cheio me faz ter um resultado totalmente diferente quando eu passo por repentinas e grandes mudanças. Amém? Foi embora. Mas eu confesso que eu queria trazer o rato. O pessoal não deixou não. Então, diante de grandes mudanças, dê um passo de fé. Entenda que fé é possível ser um aprendizado, é possível você aprender e aumentar a sua fé. Eu sei que a gente acabou aprendendo que não importa o tamanho da nossa fé, que na verdade o que importa é ter fé, mas toda vez que Jesus passava por uma situação com os seus discípulos, eles ficavam um pouquinho ali duvidosos e alguma coisa errada acontecia por conta disso. O que é que Jesus falava? Homem de pequena fé. Deus quer que você aumente a sua fé, porque uma pequena fé não te dará autoridade para dar o primeiro passo que você precisa dar diante de grandes mudanças. Amém? O quarto ponto, diante de grandes mudanças, se esforce. Você vai ver durante todo o decorrer do texto de Josué capítulo 1, o tempo todo Deus está dizendo para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, esforça, se esforça, se esforça. A falta de esforço e consequentemente a falta de disciplina dos cristãos tem trazido mais problemas para eles do que qualquer outra coisa. Tem uma frase, quem me conhece há muitos anos e me vê pregar há muitos anos, algumas pessoas que estão aqui hoje me conhecem assim, já me viram pregar e talvez já me viram dizer. Uma frase que eu sempre repeti desde que eu aprendi isso: não nos falta devoção, nos falta disciplina. Não nos falta devoção. Como assim, pastor? Nos falta disciplina. Por quê? Porque devoção nós temos. Nós não sabemos que orar é bom, nós não sabemos que orar é necessário, que ter uma vida de oração é necessário. Então a devoção está aqui, conscientemente. Mas do que nos falta? Organização para fazer o que precisa ser feito. É porque, como nos falta disciplina, como nos falta esforço, a gente acaba aí, vai deixando. A gente acha que a vida de oração pode ser uma coisa lá abstrata, distante, isolada para o momento do culto público, para o momento da reunião na Oxygen. E aí acaba faltando esforço.
E quando a gente diz assim, pastor, eu não consegui orar, na verdade a gente está dizendo, eu não me esforcei o suficiente para fazê-lo. A mesma coisa com a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós aqui cremos que a Bíblia é a interina palavra de Deus. E por que é que nós não lemos a Bíblia? Se a gente já acredita, não nos falta devoção, nos falta disciplina, de pegar todos os dias, de estudar, de entender, de praticar. Aliás, eu quero aproveitar a ocasião e indicar um livro para você. Autor Richard Foster, e ele escreveu um livro sobre disciplina que eu acho sensacional, chamado Celebração da Disciplina. Quero deixar essa indicação para você, leia esse livro. Ele vai falar a respeito, de maneira muito profunda, a respeito de como a disciplina pode elevar a tua fé a um nível que você talvez nunca imaginou chegar. E o último ponto que eu quero falar com você é, diante de grandes mudanças, seja obediente à palavra de Deus. Todos os outros pontos serão inutilizados se você não entender isso. Diante de grandes mudanças, seja obediente à palavra de Deus. Verso 7 do texto que lemos, na íntegra diz o seguinte: tão somente seja muito forte e corajoso, tenham cuidado de obedecer a toda a lei, diga comigo, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Nem para a direita, para a esquerda, o que ele está dizendo? Seja reto, obedeça diligentemente, seja reto, tenha retidão quando você está tratando com a palavra de Deus. Diante de grandes mudanças, entenda que tem o jeito certo de reagir. Diante de grandes mudanças, entenda que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Não, pastor, mas o meu marido, a minha esposa me traiu, e agora eu quero fazer isso e aquilo. Mas isso é o que a palavra de Deus te manda fazer? Porque não há margem que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas pastor, é que eu perdi o emprego, é que eu fiquei sem dinheiro. Então o senhor tem que entender o jeitinho que eu dei aqui para ter mais dinheiro, a minha corrupção. Não, nem para a direita, nem para a esquerda. Diante de grandes mudanças, seja obediente à palavra de Deus, porque o final do texto vai dizer, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não importa se você anda no caminho de rosas ou no vale da sombra da morte, você é bem sucedido por onde quer que andar, quando você obedece à palavra de Deus com retidão. Diante de grandes mudanças, seja obediente, tenha o cuidado, perceba o texto dizendo, tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, toda a lei. Entenda que a lei de Moisés, quando ela está sendo citada assim para Josué, era o que eles tinham da Bíblia, que são os primeiros 5 livros, chamados também pela teologia de Pentateuco, mas era o que eles tinham da palavra de Deus. Era a palavra de Deus para ele naquele momento, e ele está dizendo, tenha o cuidado de obedecer toda a palavra de Deus. Da mesma maneira, quando nós lemos a Bíblia, Deuteronômio 6,5, no mandamento que depois Jesus vai recitá-lo e ressignificar e de maneira endossá-lo no Novo Testamento, ele diz assim, olha, ama ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Sabe o que eu aprendo? O nosso problema não é obedecer a palavra de Deus, o nosso problema é obedecer ela toda. O nosso problema não é amar a Deus, nós amamos a Deus. Nosso problema é amar a Deus de todo o coração. Nosso problema não é amar a Deus, é amar a Ele acima das outras coisas. De todo o entendimento, de todo o coração, inclusive todas as forças. Aqui ele está falando de atividade, ele está falando de esforço, lembra da disciplina? Eu amo a Deus, mas esse amor precisa ser externado com todas as minhas forças. Esse amor precisa ser externado com todo o meu intelecto, o meu entendimento. E esse amor precisa ser externado com tudo aquilo que está dentro de mim, a minha consciência e o meu coração. E o final do verso 9 ele diz, não fui eu que ordenei vocês, seja forte e corajoso, de novo, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. O nosso sucesso não depende de onde nós estamos, ou como estamos, mas de quem nos enviou. O nosso sucesso, eu vou repetir, não depende de como nós estamos, ou de onde nós estamos, mas de quem nos enviou. Deus está nos dizendo, fui eu que te enviei, e é por conta disso, que você pode ter fé, e que você pode vencer, para obedecer a Deus, assim como Josué fez, e ouvir a voz dele. Eu quero concluir
dizendo para você como essa palavra chegou ao meu coração. Isso não aconteceu recentemente. Eu não vou saber precisar a data, mas talvez há 5, 6, 7 anos atrás, eu não sei exato. Eu pastoreava numa outra igreja, numa cidade vizinha, mais ou menos 80 quilômetros daqui. E me preparava para a mensagem ali todo domingo, eu me preparava durante a semana toda, deixava tudo escrito, tudo organizado para chegar, orava, intercedia, para chegar ali no domingo e pregar uma palavra e alimentar aquela igreja. E eu me lembro que um domingo especificamente, lembra que eu citei a experiência do sonho? Vou contar para vocês. Especificamente um domingo, eu havia preparado tudo, estava tudo certo, a gente não tinha reunião no período da manhã, era só no período final da tarde ali, para a noite, começando às 18 horas, e eu tinha preparado tudo, almocei, e como todo homem de Deus que se preza, depois do almoço de domingo, o que eu fui fazer? Tá ligado, né? Eu fui tirar um cochilo, só que o meu cochilo se tornou um sono pesado, e eu acordei atrasado, desesperado, estava quase na hora de ir para a igreja. Fui tomar banho rápido, mas quando eu acordei, à medida que eu comecei a correr para arrumar as coisas, eu me lembrei, um sonho parece ter pulado a minha mente. Eu havia sonhado naquela tarde, a palavra estava pronta, estava tudo pronto, mas eu havia sonhado naquela tarde, eu sonhei com um título, Diante de Grandes Mudanças, aparecendo na minha frente. Eu não me lembro se num papel, se no tablet que eu já usava, mas apareceu, Diante de Grandes Mudanças. E depois Josué 1 e os versículos até o 9, um por um deles, foi brotando da minha mente. Rapidamente eu peguei um papel, uma caneta, fiz um esboço rápido, porque eu sabia que Deus estava mudando a palavra que Ele tinha direcionado para aquela tarde, não era aquilo que eu tinha estudado. E como obediência eu falei, não, então eu fiquei com medo, claro, já estava tudo preparado, os exemplos, já estava tudo preparado, os estudos, teologicamente corrigido, tudo maravilha para pregar uma palavra maravilhosa no domingo. De repente Deus fala, não é do seu jeito. Pregação é minha, sou eu que falo, você é só o veículo, então faça o que tem que fazer. E eu peguei, fiz um rascunho rápido ali e preguei essa palavra. Aquilo impactou muito a igreja, muitas pessoas falando de algumas mudanças que estavam passando, sobre como aquela palavra era importante para eles naquele momento. Mas uma coisa que eu não tinha percebido e que eu não sabia, e descobriria alguns momentos depois, alguns meses ou anos depois, é que aquela palavra, ela era para o meu coração. É que eu passaria diante de grandes mudanças no passar dos anos ali, depois daquele episódio. E aí as coisas começaram a acontecer. As mudanças começaram a acontecer de maneira com que eu nunca esperei. Eu perdi, naquela época, a minha família. Eu perdi o meu ministério. Eu precisei, por circunstâncias promovidas por outras pessoas, eu precisei sair da cidade que eu estava. Eu fui morar em São Paulo, um lugar que eu nunca imaginei ficar na minha vida. Fui morar em São Paulo. Aí havia plantado a igreja ali, 12 anos de trabalho, e de repente precisei entregá-la. Toda a minha rotina, tudo que eu fazia todo domingo, todo sábado, tudo aquilo eu perdi, mudou tudo. E aí no momento de desespero, no momento em que parecia que nada fazia mais sentido, eu comecei a me lembrar, diante de grandes mudanças, ouça a Deus. Diante de grandes mudanças, obedeça. Diante de grandes mudanças. E eu me lembro que aquela palavra começou a brotar no meu coração. E naquela época eu caí de cabeça na vida profissional, porque afinal eu já não tinha mais família para cuidar, eu não tinha igreja, eu estava literalmente sozinho. Eu passei a pandemia inteira sozinho, parte por opção, parte por falta dela. Aí eu coloquei toda a minha vida nos negócios e aquilo começou a dar certo. E eu comecei a pensar, uau, Deus já virou o jogo. Agora eu vou mostrar para todo mundo, vou esfregar na cara desse povo todo como é que Deus está me dando sucesso. E aí mais uma vez um acontecido a nível global me colocou de joelhos financeiramente, me colocou de joelhos institucionalmente. O meu sócio, as empresas, o que estava, tudo que parecia que, uau, de repente de novo. E aí eu olho à minha volta, eu não tenho mais família, eu não tenho mais ministério, eu não tenho mais trabalho, os amigos que eu tinha, a maioria deles sumiram. E aí eu comecei a perceber que naquele dia
naquela tarde de domingo, a atenção que eu dei ao sonho e à palavra de Deus que Deus me deu naquele momento, era para que Ele transformasse a minha vida. E aí eu comecei a ouvir a Deus. Aí diante de grandes mudanças eu comecei a ser obediente. Aí diante de grandes mudanças eu comecei a me esforçar. E diante de grandes mudanças eu comecei a pensar que eu precisava dar um primeiro passo, que as coisas tinham desmoronado, mas que eu precisava continuar caminhando. Aí diante de grandes mudanças eu entendi que eu tinha que encarar a realidade, não adiantava mais fugir, não adiantava mais ficar pensando em tirar a minha vida, não adiantava mais ficar pensando que eu ia fazer alguma coisa que ia resolver todos os problemas do dia para a noite. Eu precisava encarar a realidade, e que sobretudo diante de grandes mudanças eu precisava ouvir a Deus. E sabe o que aconteceu? Executando essa palavra que o Senhor me deu aquele dia, hoje o Senhor restaurou o meu ministério aqui com vocês. Eu lembro que eu ensinava quantas vezes a minha paixão era entrar em sala de aula e ensinar, de repente tiram isso de mim, e eu quase que murmurando, querendo perguntar para Deus por quê. Hoje eu sei o porquê. Hoje o Origem me responde muito do porquê. Hoje a intensidade do que nós vivemos nessas salas, e quem aqui estudou conosco sabe do que nós estamos falando, me responde muito do porquê. Quantas vezes eu olhei para trás e falei, eram as pessoas que eu mais amava, e não estão mais aqui. E aí o Espírito Santo me dizendo, diante de grandes mudanças, ouça o que eu tenho a dizer. Deus te chamou aqui, porque talvez você esteja vivenciando uma situação ou semelhante, ou talvez até pior. E diante de grandes mudanças, Ele quer falar com você hoje, Ele quer aumentar a sua fé, e Ele quer mudar toda a tua perspectiva de futuro. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos,